Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre tudo que rolou na 22ª, sim, 22ª rodada da Premier League. Vambora! Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Pois é, galera, já chegamos e já passamos da 22ª rodada da Premier League. Eu falei 12ª no vídeo de prévia, foi mal, galera. E, aliás, valeu por terem apontado aí nos comentários. Mas, não. 22ª rodada e, cara, já adianto que agora, com ela quase completa, né? Porque, como vocês podem ver aqui embaixo, ainda falta o jogo entre Brighton e Bournemouth no momento em que estou gravando esse vídeo, mas eu precisava gravar, galera, porque ainda vou gravar a prévia para o nosso jogo da Champions. Então, se acontecer alguma coisa de muito extraordinário em Brighton e Bournemouth, eu comento depois, beleza? Mas vendo agora, né, depois da rodada inteira estar completa, não foi uma rodada tão ruim, tá? E vamos lá, vamos começar aqui falando de Manchester United 2, Manchester City 0. Eu havia falado que seria 3-1 para o Manchester City. E, galera, errei completamente, claro, mas, gente, eu não esperava esse jogo do Manchester United. Eu acho que nem vocês, né, Red Devils, esperavam esse jogo absurdo que o Manchester United fez. Galera, foi um massacre, tá? Foi um massacre. Muitos gols perdidos pelo Manchester United. 3 gols anulados por impedimento. E, gente, foi um amasso. Foi um amasso. Porque o jogo do Manchester City engana muito, né? Pelo menos nas últimas rodadas, é uma posse de bola meio estéril, né? Eles não conseguiram criar, muito por mérito do Manchester United, né? Que anulou muito bem as jogadas do Manchester City. Mas, cara, é o que a gente tem falado do Arsenal, né? É uma falta de urgência, sabe, pra fazer o gol, porque, cara, eu não lembro de nenhuma defesa, assim, do Lamens, acho que uma só, uma cabeçada, não lembro de quem, vou ficar devendo, mas muito pouco. O City criou muito pouco, e sofreu demais nos contra-ataques do United. E, cara, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre o Bruno Fernandes, cara. Eu confesso, eu não gosto dele, eu falo aqui, vive chorando, vive enchendo o saco nos jogos. Mas o que esse cara produz, gente? E não é de hoje, tá? Não é de hoje que ele carrega esse time do United nas costas. Tudo bem, nos jogos que ele vai mal, ele vai muito mal. Mas é um jogo aqui a colar, sabe? Ele joga muito, gente. Joga muito. E nesse jogo, jogou demais. Foi o meu jogador da partida, tá? Jogou demais. E, cara, muito preocupante. Muito preocupante porque 2 motivos, tá? O primeiro é o claro que é o Manchester United. Nossa próxima partida pela Premier League é contra os Red Devils, só que pelo menos é no Emirates, né? Então vamos ver como o nosso time vai se comportar. Mas eu falei lá no review da nossa partida contra o Forest, né, que se a gente se comportasse como a gente se comportou no jogo do Forest e o United jogar como jogou contra o City, cara, a gente vai tomar vareio. Não acho que é isso que vai acontecer, são jogos diferentes e isso acontece com todo time, né? Dependendo do jogo, dependendo do adversário, o time se comporta diferente. Então eu não espero que o United se comporte do jeito que se comportou. Primeiro porque eles jogaram no Old Trafford, vão jogar fora de casa e nós temos ido muito bem dentro de casa, né? Apesar de termos empatado em 0-0 contra o Liverpool, né? No último jogo em casa. Mas eu espero um jogo muito melhor do Arsenal. E o segundo ponto é sobre o próprio City, porque apesar desses resultados bizarros que o City está tendo, né? São 4 jogos sem vencer, galera. 3 empates e 1 derrota. Apesar disso, eles estão se reforçando, né? Trouxeram o Semenyo, né? Como a gente já tinha falado aqui, e fecharam com o Mark Guéhi. Sim, o Mark Guéhi que estava quase acertado para ir para o Liverpool, né? Então eles vão dar uma ajustada na defesa. E o Semenyo chegou jogando bem, não jogou bem contra o United, mas é normal, né? O cara não vai jogar bem todos os jogos, ainda mais chegando agora. Só que me preocupa eles estarem reforçando ainda mais, né, o elenco. Seria legal ver o Arsenal se mexer um pouco aí nessa janela. Mas, cara,
resultado terrível para o Manchester City, né, que precisa voltar a vencer para encostar no Arsenal, e excelente para o Manchester United, né? Com o resultado, o Manchester City fica estacionado em segundo lugar com 43 pontos e o United continua em quinto lugar, agora com 35 pontos. E na próxima rodada, o Manchester City pega o Wolves, já o United pega o Arsenal, e isso também me preocupa. Aí vamos para Chelsea 2, Brentford 0. Eu disse que seria 2-1 pro Brentford. E confesso, galera, que só tirei tempo para assistir Manchester United City, Arsenal e Forest e Aston Villa e Everton, né? Porque eu tô dando prioridade agora para os jogos que influenciam mais no futuro dos Gunners, claro. Por isso, e também não deu tempo de eu ver esses jogos, né? Então, boa vitória pro Chelsea, né? Em casa, contra o bom Brentford. Com a vitória, o Chelsea sobe para sexto lugar ali com 34 pontos e o Brentford fica em sétimo com 33 pontos. Aí vamos para Leeds 1, Fulham 0. Eu disse que seria 1-1. Então, excelente vitória do Leeds, que continua nessa fase excelente, né? Cara, que fase boa do Leeds, né? Que provavelmente vai fugir do rebaixamento, tá? Com o resultado, o Leeds fica em 16º ali com 25 pontos e o Fulham fica ali em 11º lugar com 31 pontos. Aí vamos para Liverpool 1, Burnley 1 e, cara, eu vi que teve mais um gol do Wirtz, né? Então parece que o Wirtz realmente desencantou aí na Premier League. Mas, cara, empatar em casa contra o Burnley é um péssimo resultado, né? Péssimo resultado. Eu vinha brincando aqui, né, que o Burnley não ganha de ninguém, não consegue pontos mais, mas caraca, tá difícil a vida do torcedor do Liverpool. E bom, com o resultado, o Liverpool pelo menos mantém ali a quarta colocação com 36 pontos e o Burnley continua em 19º ali com 14 pontos. Aí tivemos Sunderland 2, Crystal Palace 1, esse eu cravei, acreditei na força do Sunderland em casa e na péssima fase que o Crystal Palace se encontra, né? Já são mais de 5 jogos aí sem vencer. E o Sunderland provando que realmente, em casa, os caras são praticamente imbatíveis, gente. Os caras não perdem em casa. Incrível isso, incrível. Excelente temporada dos Black Cats e com certeza vão garantir mais um ano na Premier League e quem sabe não conseguem uma vaga em competições europeias, né? O Sunderland, com o resultado, fica em 9º lugar com 33 pontos e o Crystal Palace cai para 13º com 28 pontos. Aí Tottenham 1, West Ham 2, aqui eu dei risada, cara, porque, meu Deus do céu, esse time do Tottenham não engrena. Não engrena, e não importa o adversário. Eu tinha apostado que o Thomas Frank cairia na noite, né, no mesmo dia se ele perdesse pro West Ham, ainda não caiu. O que eu acho bom, tá? Como eu disse, eu não apoio isso, tá? Eu daria até pelo menos a metade da temporada seguinte para o técnico, tá? Para ele pelo menos conseguir implementar alguma coisa. Tudo bem, eu entendo a impaciência dos torcedores, né? Que até agora não viram nada, né? Nenhuma melhoria no time, mas eu acho muito pouco tempo, cara. Muito pouco tempo para você implementar qualquer coisa, qualquer mentalidade, qualquer mudança de comportamento num time que veio tão mal, né? Da temporada passada. Mas péssimo resultado pro Tottenham. Em casa, perder para o West Ham na fase que o West Ham tava também. Então, cara, eu tinha invertido o placar, né, inclusive. Tinha dito que seria 2-1 para o Tottenham. Mas o West Ham, excelente vitória do West Ham, que tenta dar uma encostada ali no Forest, né? Eles continuam em 18º, mas agora com 17 pontos. E o Tottenham em 14º com 27 pontos. Aí sim, vamos para o nosso jogo. Forest 0, Arsenal 0. Aliás, galera, aproveitar para agradecer a enxurrada de comentários. Eu prometo que eu vou responder todo mundo, tá? Não respondi porque eu fiquei muito frustrado com essa partida. Vocês sabem, para quem não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo de review da partida. Eu estava extremamente frustrado. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo para dar essa força pro canal e diminuir um pouquinho da minha frustração, beleza? E falando em dar uma força pro canal, galera, deixei aqui embaixo 2 links, da Amazon e da Magalu, para você fazer as suas compras aí de começo de ano, comprar um livro, um eletrônico, um celular, tablet, enfim, o que você quiser. E de quebra, dá uma força pro canal, sem custo adicional nenhum para você. Então, rapidinho, clica aqui nos links, faça suas compras e dá essa força pro canal, beleza? De volta pro conteúdo. Mas hoje, galera, um pouco mais calmo, com a cabeça mais no lugar, né? De novo, galera, desculpem pelo desabafo, mas, cara, eu tava realmente muito frustrado. Olhando agora, com mais calma, e também depois, né, vendo a entrevista do Arteta e tal, primeiro ponto,
Parece que o Saka não entrou porque ele vem jogando com uma leve lesão, tá? Então ele vem jogando meio que num sacrifício, digamos assim. Só que, cara, eu não entendi ele ter entrado contra o Chelsea e aquele não ter entrado como titular. Ele poderia muito bem ter entrado e jogado ali até os 60 minutos, depois você bota o Madueke, né? Mas, cara, de novo, não acho que o jogo foi essa catástrofe toda que eu ajudei, né, a pintar, né? Não foi. Eu acho que eu até falei lá no review também que não foi o pior jogo do Arsenal até aqui. Eu ainda acho que o nosso jogo contra o Wolves foi pior, tá? Porque a gente criou chances, gente. A gente criou chances. Eu vi que muita gente comentou, né? Ah, essa é na conta do Arteta. Essa perdemos por causa do Arteta. Cara, eu concordo em partes, tá? Concordo em partes. Por quê? Porque eu concordo sim que ele entrou com o time errado. Ele não deveria ter entrado com Martinelli e Madueke. Eu vi um vídeo, agora eu não lembro de quem, galera. Eu acho que foi... Bom, eu não vou lembrar de quem foi, tá? Me desculpa. Mas o cara tava falando sobre o desequilíbrio nas pontas, né? Porque quando você tem Saka e Trossard, o Trossard tem uma característica de segurar mais a bola, de pensar mais o jogo, sabe? De tentar encontrar alguém num passe, numa infiltração. Agora, quando você tem Madueke e Martinelli, você tem dois caras de correria. E aí fica muito numa nota só o time, sabe? Só que assim, eu gostei do fato dele ter entendido isso e já trocado logo no intervalo pelo Trossard. E tudo bem, o Trossard entrou mal, não fez muita coisa, mas eu acho que deveria ter iniciado o jogo sim, mesmo assim. Porque, né, a gente sabe que o Trossard não foi bem depois do jogo, não antes. Antes o titular é o Trossard, cara. E eu acho que ele deveria ter entrado com o Trossard e com o Saka. O Madueke até tentou, pelo menos conseguia passar pelo lateral. Teve um chute que foi aquele lance que o Martinelli perdeu aquele gol ridículo. É ridículo perder aquele gol. Que foi uma jogada iniciada pelo Madueke. Então ele foi o que mais tentou ali dos três da frente, né? Mas, como eu ia dizendo, não acho que foi um desastre total na performance em si. Fomos muito bem na zaga, né, como eu disse, mas eu também concordo com vocês que comentaram que o Arteta deveria ter sido um pouco mais ousado nas substituições, porque apesar dele ter tirado depois, né, o Zubimendi e colocado o Eze, o que eu achei ok, achei legal, né, porque troca ali o shape do time, mas eu acho que ele poderia ter até tirado o Martinelli e botado o Eze, sabe? Eu acho que ele poderia ter continuado com o Odegaard, apesar de não estar fazendo uma boa partida, e ter entrado com o Eze, depois com o Merino, porque ali, cara, a gente ia ter mais qualidade, né? De passe, de movimentação, ou até tirar do Martinelli e colocar do Jesus. Porque eu queria ver o Jesus funcionar junto com o Gyökeres, não um ou outro, sabe? Porque o Jesus já jogou pela ponta, o Jesus, ele se movimenta já muito, né? Então eu queria ver um pouco disso também. Jesus com o Gyökeres, Havertz com o Gyökeres. Algum de vocês também comentou isso, foi mal, eu não lembro, tá, galera? Depois eu até procuro aqui pra dar um salve melhor. Mas eu quero ver isso também, sabe? Eu quero ver uma dupla entre Gyökeres e Jesus. Aliás, comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Eu queria muito ver, queria muito. E, né, como eu disse, pelo menos na zaga não sofremos. Eles chegavam com perigo, né, mas a gente sempre cortou. Por exemplo, o Raya não fez nenhuma defesa no jogo mais uma vez. Então, cara, é claro, é muito frustrante, mas, né, como eu disse no começo, depois de a rodada ter acontecido, não foi esse desastre todo, tá? Porque mesmo com essa performance bem abaixo do que a gente esperava, a gente ainda conseguiu aumentar um pouquinho a nossa liderança, né? Que era de 6 pontos antes da rodada, agora é de 7 pontos. É claro, se tivéssemos aproveitado, seria de 9 pontos, galera. E aí, não concordo que a liga estaria entregue, que a liga estaria na nossa mão, porque ainda faltam muitos jogos, gente. É muito ponto para ser disputado ainda, muito mais do que 9. Mas, cara, é importante, né, a gente tentar conseguir o máximo de gordura possível, cara. Eu quero chegar lá no nosso jogo no Etihad com 12 pontos de vantagem, sabe? E mesmo se a gente chegar com 12 pontos de vantagem e vencer o City lá, eu ainda vou ficar com o pé atrás. Eu vou ficar com o pé atrás, cara. Porque é o que a gente vem comentando aí também, né, gente? A gente é torcedor do Arsenal, a gente tá escaldado.
Se a gente chegar na última rodada com 10 pontos de vantagem, a gente vai achar que dá pra perder o campeonato ainda. É nesse nível de trauma, cara. Então, eu entendo a frustração, até a minha própria, né? Eu não retiro nada do que eu disse, tá? Não retiro nada. Mas, agora, com a cabeça fria e depois da rodada ter acontecido, não foi um desastre total, tá? Precisamos melhorar muito pra próxima rodada, né? Como eu disse, vamos enfrentar o Manchester United. Então, cara, a performance tem que ser pelo menos no nível do que a gente conseguiu fazer contra o Villa, sabe? Pelo menos. Então vamos ver como é que vai ficar. Tá tudo bem, somos líderes, 7 pontos de vantagem, e é isso, vida que segue, bora melhorar pra próxima rodada. Bom, com o resultado, como eu disse, continuamos em primeiro lugar com 7 pontos de vantagem agora sobre o Manchester City e sobre o Aston Villa, né, que seguem empatados com 43 pontos, e o Forest segue ali em 17º lugar com 22 pontos. Aí vamos para o Wolves e Newcastle. O Wolves mais um jogo sem perder, olha aí, já são 4 jogos seguidos sem perder. E somando ali seus pontinhos, né? Agora estão com 8 pontos em último lugar ainda, mas diminuíram um pouquinho a vantagem para cima do Burnley, que agora é só de 6 pontos. Já o Newcastle, péssimo resultado, né, pro Newcastle, que tinha encostado, né, no G5 ali, na rodada anterior, mas agora cai para 8º lugar com 33 pontos. E o último jogo que eu vou falar, né, porque vocês viram aqui que começou durante a gravação, Brighton e Bournemouth, mas vamos aqui para o último jogo que eu vou falar, que é Aston Villa 0, Everton 1, e tá aí, galera. Eu acho que é por isso que eu nunca considerei o Aston Villa um candidato real ao título, uma ameaça real ao Arsenal. Eles vinham jogando muito bem, claro, mas, cara, falta algo para esse Aston Villa ser considerado aqui na briga pelo título, tá? E esse jogo mostrou, né, galera? Como eu falei pra vocês, né, eu revi aqui os melhores momentos também, né, pra dar uma refrescada na memória. E, cara, foi um jogo muito igual. Se você quiser ser justo, poderia até ter sido um empate ali, né? Porque na minha previsão, eu disse que seria 1-1, inclusive, esse jogo. E teve bola na trave pros dois lados. Os dois goleiros fizeram boas defesas, sabe? Teve algumas chances, assim, pros dois lados. Mas, cara, o Villa parece que cansou, sabe? Parece que falou, cara, top 4 aqui pra mim tá bom. E, com o resultado, o Aston Villa continua estacionado ali em terceiro lugar com 43 pontos. Era a chance deles, né, como eu tinha falado, de ultrapassar o Manchester City, mas não aproveitaram também, né? E o Everton sobe um pouquinho, né? Agora em 10º lugar com 32 pontos. Bom, e como de costume, vamos dar aquela última olhada na tabela, né? Como ela tá por enquanto. Eu acho que ainda vai mudar um pouquinho por causa do jogo do Brighton, né? Brighton e Bournemouth. Mas, na parte que importa, digamos assim, o United agora sim encostou pra valer no G4, tá? Agora com 35 pontos. Excelente vitória deles pra cima do Manchester City. Caraca, foi a melhor partida que eu vi do Manchester United em muito tempo, tá? Em muito tempo. Aí algumas mudanças, né, aqui, porque como eu disse, na rodada passada, o Newcastle estava aqui em 6º lugar, junto com o Brentford, né, em 5º, mas houveram muitas mudanças. Mesmo assim, galera, a pontuação aqui tá muito parelha, né? Tá muito parelha, porque eu acho que 5 pontos não é uma diferença muito grande. Então, se você analisar, o Liverpool, que tá com 36 pontos, está muito próximo do Fulham, que tá em 11º. E só a 6 pontos do Brighton, né, que atualmente está em 12º com 30 pontos. Então, cara, essa briga continua muito interessante, tá? Então eu acho que esse 4º lugar, cara, vai ser disputadíssimo até a última rodada. O que é muito legal pra gente, né? E a briga aqui embaixo vai se consolidando, né? Apesar de ter diminuído um pouco agora, né? Com o empate do Forest e a vitória do West Ham. E o Wolves parece que acordou, né? Parece que acordou. Esse finalzinho de turno com o começo do segundo turno tá sendo excelente pra eles, né? Ainda estão invictos. Olhando por esse lado, né? Estão invictos no segundo turno. E, cara, se o Burnley ficar vacilando, o Wolves vai conseguir melhorar a campanha e não ser mais o pior time da história da Premier League, pelo menos em pontuação, né? É isso, galera. Essa foi a 22ª rodada da Premier League. Como eu disse, foi uma rodada ok. Menos catastrófica do que a gente esperava, né? Porque se o Villa ganhasse, ia diminuir a diferença para 4 pontos. E apesar de eu não considerá-los como rivais ao título, pô, fica chato, né? A gente olhar ali pra tabela e ver só 4 pontos de diferença. Mas eu continuo com a frustração, né? Porque poderiam ser 9 pontos. E ainda mais se você considerar que a próxima rodada é
perigosíssima, porque a gente enfrenta o United e o City enfrenta o Wolves. Então eu diria que são 3 pontos garantidos pro City, tá? Diria. Porque eu não acho que o Wolves vai conseguir fazer absolutamente nada contra o Manchester City. E o nosso jogo é muito perigoso. Pode acontecer qualquer resultado nessa partida contra o Manchester United. Mas, repito, tá tudo bem. Não foi uma catástrofe total. Estamos a 7 pontos do Manchester City. Então, cara, tudo certo, tudo certo. Então curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Eu sei, estamos frustrados, mas aumentamos a nossa gordurinha. Então, continua seguindo o líder, por favor. Come on, you Gunners!